Olá, meninas. Vamos dar início ao nosso estudo dirigido de introdução à terapia capilar. Nosso principal objetivo com esse estudo é compreender o ciclo do crescimento do cabelo, as estruturas do fio capilar, detectar e diagnosticar as patologias do couro cabeludo, com ênfase também no raciocínio clínico, para a gente apontar a causa e a solução dentro dessa linha de raciocínio que a gente traçou após o diagnóstico com o nosso paciente. O foco também na cosmetologia aplicada, né, para a gente desenvolver o melhor produto para a gente aplicar dentro do quadro que o nosso paciente vem oferecer e o que a gente traçou também dentro do protocolo desenvolvido. Então, tanto o tratamento da haste também como a harmonização do sistema capilar e a reparação dos cabelos quimicamente tratados. Então, o tricologista capilar, ele é um especialista em determinar o diagnóstico, apontar a causa e a solução desses problemas, que são as patologias que estão ligadas ao sistema capilar. Ele também já vem meio que um apoiador tanto do terapeuta capilar, que tem os processos mais longos. Então, assim que a gente aponta a causa e a solução, a gente já vem com o tratamento, né, traçando ou tanto o tricologista, tanto o terapeuta capilar. O terapeuta capilar é responsável em compreender as técnicas mais complementares e integrativas, de um cuidado tanto na haste capilar, tanto na estrutura do couro cabeludo, mas sem fazer, um exemplo, aplicações, né, os procedimentos menos invasivos no caso. Então ele vem mais na parte de uma manutenção e uma recuperação dessa fibra, né, tratando os danos do cabelo quimicamente tratado, que no caso é a porosidade, a opacidade, o ressecamento, o frizz, a ponta dupla. Então, para que serve o tricologista? Então, a tricologia, ela é a ciência do estudo do cabelo, que ela vem de grande importância no tratamento de doenças que acometem tanto o couro cabeludo, tanto o fio, que são as doenças que eu falei anteriormente. Ele é um profissional especializado na área que é capaz de identificar e corrigir essas doenças mais graves, como as alterações hormonais, como as infecções, inflamações diversas, que formam que esses problemas relacionados tanto no fio, tanto no couro cabeludo, porque tudo vem interligado, tipo as doenças crônicas, emocionais. Então, o nosso cabelo, ele é um marcador de saúde. Então, se a gente não tiver ok tanto na parte interna, a parte externa começa a ficar evidente. Então, para melhor entendimento, o tricologista ele tem que ter conhecimento aprofundado da estrutura do fio, que são divididas em três partes, que é a medula, o córtex e a cutícula. Então, sobre a estrutura do fio, como ele nasce, a estrutura, os cabelos ele nascem na cavidade denominada folículo piloso, localizado nessa parte aqui embaixo, na hipoderme, aonde que vem o crescimento do fio de uma ação denominada que é o bulbo capilar, onde se encontra no folículo, conhecida popularmente como a raiz do cabelo, que é aquela pontinha branca que a gente consegue observar quando o cabelo cai. Então, o bulbo capilar ele desempenha a função de absorver por meio da papila dérmica as células mortas. Então, essas células mortas são as células queratinizadas, que elas são empurradas pelo meio excretor, né? Que dessa parte aqui do crescimento do fio. Então, aí, nisso a gente consegue fazer o que acontece, que é o crescimento dessa haste. Então, ela é denominada pelo sistema tegumentar, que elas são empurradas, assim, formando por meio do bulbo exterior, assim, formando a haste do cabelo. Então, a gente pode observar aqui que a papila dérmica, ela já vem ligada diretamente na hipoderme, com as artérias, a veia. Então, o folículo piloso é onde vem todos os nutrientes. Então, acontece, o cabelo, para a gente fazer o melhor estímulo do crescimento do cabelo, a gente tem que sempre fazer movimentos circulares. Para a gente fazer o quê? É estimular a movimentação sanguínea da área. Então, a movimentação sanguínea dessa área vai fazer o estímulo desse crescimento do cabelo. Então, quanto mais estímulo você faz nessa área, melhor é o crescimento, melhor a oxigenação desse couro cabeludo. Então, aqui a gente tem a glândula sebáceas, que é onde que ela vai fazer essa nutrição no fio. Então, um cabelo muito oleoso, então a gente tem o que? Uma desregularização aqui dessa glândula, onde a gente produz excesso de oleosidade. E ao contrário também, um cabelo muito seco, a gente tem menos quantidade dessa produção de sebo. Então, a parte desse crescimento do fio, ele vem dentro dessa derme. Então, a composição do fio, ele vem por células queratinizadas. Então, a gente vai fazer um trabalhinho com esse tema aqui
já na próxima aula. Então, os fios e a fibra do cabelo ela é composta basicamente de 65 a 95% de proteínas, sendo a queratina que ela está presente na maior quantidade. Então, as proteínas são os polímeros que são a condensação de macromoléculas, formando uma sequência de 15 a 20 tipos de aminoácidos. Então, esses aminoácidos, quando eles sofrem alguma reação, acontece onde a gente começa a ter aquela quebra, o corte químico no cabelo. Então, onde sofre essas alterações, que é o branqueamento, que é no caso os processos químicos de oxidação, que são a descoloração, os alisamentos alcalinos e a exposição solar. Então, os aminoácidos, quando eles são rompidos, onde a gente tem essa quebra desse cabelo, então essa queda também. Então, tipo assim, a cadeia de aminoácidos aqui, então o rompimento de qualquer parte dessa fibra, desses aminoácidos, a gente acomete tipo na quebra do cabelo, na queda, na descoloração sem a base do protetor térmico, então a exposição solar, sem a proteção UVA e UVB. Então, sobre a estrutura interna do fio. Então, a cutícula, ela é a parte do fio onde ela é a parte mais externa, que é a região mais quimicamente resistente que ela vem por volta do córtex. Ela tem a função de controlar a quantidade de água na estrutura, além também de permitir as suas propriedades físicas. Então, o córtex, que é a parte é, fora da cutícula, ela é o principal componente do cabelo, que é composto por células cilíndricas que se unem na formação da matriz, onde se situa a queratina, a proteína, onde compõe a maior parte fibrosa dessa massa do cabelo. Então, a membrana celular, ou a medula, ela é responsável também pela umidade do fio, tornando ele brilhante, transparente e hidratado naturalmente, que é a camada mais interna desse folículo, onde está situado dentro do centro dessa fibra. Então, todos os nutrientes que vêm desde lá do bulbo capilar, ele vem passando diretamente dentro da medula. Então, se você quer ter um cabelo bonito, um cabelo visualmente, esteticamente, né, hidratado, sem ponta dupla, sem as doenças da haste do fio. Então, tipo assim, a gente já tem que vir no tratamento já de dentro para fora. Então, não adianta a gente tratar só a parte externa do fio se a gente não trata a parte interna. Porque, igual eu expliquei na estrutura do cabelo, todo componente. Então, a estrutura do cabelo na parte interna da fase do crescimento dela, a gente tem a fase anágena, que é a fase inicial, onde surge o fio na mesma proporção em que a haste capilar é formada, é considerada a etapa mais longa do desenvolvimento. Então, essa fase do cabelo, que é a fase anágena, ela pode se pendurar de 2 a 7 anos, dependendo da condição de cada pessoa. Tipo, alimentação, exercício físico, estresse. Então, tipo, desde a fase do crescimento, a gente já começa nessa parte desse raciocínio clínico de como que está a saúde emocional do nosso cliente, a parte crônica também. Então, tudo é igual eu expliquei anteriormente, o cabelo é o nosso marcador de saúde. Então, se a parte interna tiver tudo ok, então a parte externa também vai estar visualmente bem, dentro da parte do crescimento, da queda do fio. A fase catágena é a segunda fase do crescimento, e esse período de transição, entre o cabelo, ele repousa numa estrutura, numa fase, da fase anágena à fase catágena. Então, onde o cabelo ele fica na fase de 2 a 3 semanas, que novamente esse cabelo cai, e aí assim vem a fase telógena, que ela é a última fase do desenvolvimento, é o momento que acontece a queda capilar. Então essa fase, ela é considerada consequentemente das anteriores, onde vem a parte do crescimento, onde é liberado o folículo piloso, e assim novamente volta esse mesmo ciclo. Então o cabelo, ele vem contando na fase das 3, que são a anágena, que vem a fase do crescimento, então, onde ele vem no crescimento, depois ele vai ficar nesse tempo de repouso. A fase catágena, que é esse meio entre do desenvolvimento do cabelo, que é a segunda etapa, e sim, por último, a fase telógena. E aí a gente vai fazendo esse ciclo de acordo sempre com o crescimento do cabelo. Como eu expliquei anteriormente, cai cerca de 50 a 100 fios por dia. Só que essa fase desse crescimento também, desse cabelo, na mesma estrutura que ele cai, ele também ele cresce.
Então acontece, a gente tem que estar sempre observando. Só que se tiver uma queda muito acentuada, aí a gente já começa a vir com as terapias capilares, que pode estar tendo eflúvio telógeno. Então, tipo assim, são as doenças que cometem o couro cabeludo que a gente já vai ver no próximo conteúdo. Então, por hoje é só.